Capítulo 2. A evolução da psicologia. Toda e qualquer produção humana, uma cadeira, uma religião, um computador, uma obra de arte, uma teoria científica, tem por trás de si a contribuição de inúmeros seres humanos que, em um tempo anterior ao presente, fizeram indagações, realizaram descobertas, inventaram técnicas e desenvolveram ideias, isto é, por trás de qualquer produção, material ou espiritual, existe história. Psicologia também tem história. Compreender em profundidade algo que compõe o nosso mundo significa recuperar sua história. O passado e o futuro sempre estão no presente, como base constitutiva e como projeto. Por exemplo, todos nós temos uma história pessoal e nos tornamos pouco compreensíveis se não recorremos a ela e à nossa perspectiva de futuro para entender quem somos e por que somos de determinada forma. Essa história pode ser mais ou menos longa para os diferentes aspectos da produção humana. No caso da psicologia, como ciência, a história tem por volta de 140 anos apenas, se considerarmos o ano de 1879, em que Wilhelm Wundt, 1832-1920, instalou o Laboratório de Psicologia Experimental em Leipzig, Alemanha. Fato que estabeleceu o marco da criação da psicologia no mundo ocidental. Mas queremos reconhecer aqui que nada surge por mágica ou genialidade, pois tudo é fruto de um processo histórico. Na história da psicologia, duas vertentes de história são importantes. Uma vertente é quando retomamos a história grega em um período anterior à era cristã. A outra é quando retomamos o desenvolvimento da modernidade, que é, efetivamente, a responsável pelo surgimento da psicologia como ciência. Por antiguidade, vamos primeiro aos gregos. A psique dos gregos. Não havia psicologia na Grécia Antiga. Assim, estamos apenas reconhecendo, como essa volta aos gregos, que a preocupação com a alma e a razão humanas já existia entre os gregos antes da era cristã. A história do pensamento humano tem um momento áureo na antiguidade, entre os gregos, particularmente num período de 700 a.C. até a dominação romana, às vésperas da era cristã. Os gregos foram o povo mais evoluído nessa época. Uma produção minimamente planejada e bem-sucedida permitiu a construção das primeiras cidades-estados, polis. A manutenção dessas cidades implicava a necessidade de mais riquezas, as quais alimentavam também o poderio dos cidadãos. Membros da classe dominante na Grécia Antiga. Assim, iniciaram a conquista de novos territórios, Mediterrâneo, Ásia Menor, chegando até quase a China, que geraram riquezas na forma de escravos para trabalhar nas cidades e na forma de tributos pagos pelos territórios conquistados. As riquezas geraram crescimento, e esse crescimento exigia soluções práticas para a arquitetura, para a agricultura e para a organização social. Isso explica os avanços na física, na geometria e na teoria política, inclusive com a criação do conceito de democracia. Tais avanços permitiram que o cidadão se ocupasse das coisas do espírito, como a filosofia e a arte. Alguns homens, como Platão e Aristóteles, dedicaram-se a compreender esse espírito empreendedor do conquistador grego, ou seja, a filosofia começou a especular em torno do homem e da sua interioridade. É entre os filósofos gregos que surge a primeira tentativa de sistematizar um pensamento sobre o espírito humano, ou seja,
à interioridade humana. O próprio termo psicologia vem do grego psique, que significa alma, e de logos, que significa razão. A alma, ou o espírito, era concebida como a parte imaterial do ser humano e abarcaria o pensamento, os sentimentos de amor e ódio, a irracionalidade, o desejo, a sensação e a percepção. Os filósofos pré-socráticos, assim chamados por antecederem o filósofo grego Sócrates, preocupavam-se em definir a relação do homem com o mundo por meio da percepção. Discutiam se o mundo existe porque o homem o vê ou se o homem vê o mundo que já existe. Havia uma oposição entre os idealistas, para os quais a ideia forma o mundo, e os materialistas, para os quais a ideia de que forma o mundo já é dada para a percepção. Mas é com Sócrates, 469-399 a.C., que as ideias sobre o mundo psicológico ganharam certa consistência. Sua principal preocupação era com o limite que separa o ser humano dos animais. Dessa forma, ele postulava que a principal característica humana era a razão. A razão permitia ao ser humano sobrepor-se aos instintos, que seriam a base da irracionalidade. Ao definir a razão como peculiaridade humana ou como essência humana, Sócrates abriu um caminho para a teorização sobre a consciência, naquele momento, no campo da filosofia. O passo seguinte foi dado pelo filósofo Platão, 427-347 a.C., discípulo de Sócrates, que procurou definir um lugar para a razão em nosso próprio corpo. Definiu esse lugar como sendo a cabeça, onde se encontra a alma humana. A medula seria, portanto, o elemento de ligação da alma com o corpo. Esse elemento de ligação era necessário, porque Platão concebia a alma separada do corpo. Quando alguém morria, a matéria, o corpo, desaparecia, mas a alma ficava livre para ocupar outro corpo. Aristóteles, 384-322 a.C., discípulo de Platão, foi um dos mais importantes pensadores da história da filosofia. Sua contribuição foi inovadora, ao postular que alma e corpo não podem ser dissociados. Para Aristóteles, a psique seria o princípio ativo da vida. Tudo aquilo que cresce, reproduz e se alimenta possui a psique ou alma. Dessa forma, os vegetais, os animais e o ser humano teriam alma. Os vegetais teriam alma vegetativa, que se define pela função de alimentação e reprodução. Os animais teriam essa alma e alma sensitiva, que tem a função de percepção e movimento. E o ser humano teria os dois níveis anteriores e a alma racional, que tem a função pensante. Esse filósofo chegou a estudar as diferenças entre a razão e a percepção e as sensações. Esse estudo está sistematizado no De Anima, que pode ser considerado o primeiro tratado das ideias psicológicas. Portanto, há mais de 2.300 anos, antes do advento da psicologia científica, os gregos já haviam formulado suas teorias aplatônica, que postulava a imortalidade da alma e a concebia separada do corpo, e a aristotélica, que afirmava a mortalidade da alma e sua relação de pertencimento ao corpo. O mundo psicológico no Império Romano e na Idade Média.
Às vésperas da era cristã, surge um novo império que dominaria a Grécia, parte da Europa e do Ocidente Médio, o Império Romano. Uma das principais características desse período é o aparecimento e o desenvolvimento do cristianismo, uma forma religiosa que se torna a força política dominante. Nesse período, não há nenhuma referência de estudo ou especulação sobre algum aspecto do humano. Mesmo com as invasões bárbaras por volta de 400 depois de Cristo, que levam à desorganização econômica e ao esfacelamento dos territórios romanos, o cristianismo sobreviveu e até se fortaleceu, tornando-se a religião principal da Idade Média, período que então se iniciava. As ideias sobre o mundo psicológico nesse período estão relacionadas de perto ao conhecimento religioso, já que, ao lado do poder econômico e político, a Igreja Católica também monopolizava o saber. Santo Agostinho, inspirado em Platão, também fazia uma cisão entre alma e corpo. Entretanto, para ele, a alma não era somente a sede da razão, mas a prova de uma manifestação divina no homem. A alma era considerada imortal por ser o elemento que liga o homem a Deus. E, sendo a alma também a sede do pensamento, a Igreja passa a se preocupar também com sua compreensão. São Tomás de Aquino viveu em um período em que se pronunciava a ruptura da Igreja Católica e o aparecimento do protestantismo, uma época que preparava a transição do feudalismo para o capitalismo. Havia uma crise econômica e social que levava ao questionamento da Igreja e dos conhecimentos produzidos por ela. Dessa forma, era preciso encontrar novas justificativas para a relação entre Deus e o homem. São Tomás de Aquino buscou em Aristóteles a distinção entre a ciência e a existência, considerando que o ser humano, em sua essência, busca a perfeição por meio de sua existência. Porém, São Tomás de Aquino vai além e introduz o ponto de vista religioso, ao contrário de Aristóteles, afirmando que somente Deus seria capaz de reunir a essência e a existência, em termos de igualdade. Portanto, a busca de perfeição pelo homem seria a busca de Deus. Estavam lançados os argumentos racionais para justificar os dogmas da Igreja. O mundo psicológico no Renascimento. Pouco mais de 200 anos após a morte de São Tomás de Aquino, segunda metade do século XV, teve início uma época de transformações radicais no mundo europeu. É o Renascimento ou Renascença. Se os valores gregos romanos foram abandonados durante a Idade Média, agora, na Idade Moderna, eles são resgatados e o nível de reflexão sobre o mundo e o homem, sem influência da religião, ganha destaque. Esse movimento não começou do dia para a noite. Depois da diminuição dos invasores bárbaros e das guerras, as pessoas durante a Idade Média estabeleceram-se em feudos e, ao longo dos anos, foram se constituindo em comunidade, promovendo o surgimento das atividades comerciais e da vida urbana. A estruturação da Igreja provocou a organização de escolas e universidades monásticas e catedráticas. O saber começava a ser organizado. O comércio impulsionou o mercantilismo, que levou à descoberta de novas terras, a América, o caminho para as Índias, a rota do Pacífico. E isso propiciou a acumulação de riquezas pelas nações em formação, como França, Itália
Espanha e Inglaterra. Na transição para o capitalismo, começou a emergir uma nova forma de organização econômica e social e um processo de valorização do homem. As transformações ocorrem em todos os setores da produção humana, mas precisamente nas artes e nas ciências, pois o estudo e a reflexão voltam-se para a natureza e humanidade. Nas artes, por volta de 1300, Dante escreve a Divina Comédia. Entre 1475 e 1478, Leonardo da Vinci pinta o quadro Anunciação. Em 1484, Botticelli pinta o Nascimento de Vênus. Em 1501, Michelangelo esculpe o Davi. E em 1513, Maquiavel escreve O Príncipe, obra clássica da política. As ciências também conheceram um grande avanço. Em 1543, Copérnico causou uma revolução no conhecimento humano ao mostrar que a Terra não é o centro do universo. Em 1610, Galileu estudou a queda dos corpos, realizando as primeiras experiências da física moderna. Esse avanço na produção de conhecimentos propiciou o início da sistematização do conhecimento científico. Começaram a se estabelecer métodos e regras básicas para a construção do conhecimento científico. Nesse período, René Descartes, 1596-1659, um dos filósofos que mais contribuiu para o avanço da ciência, postulou a separação entre mente, alma e espírito, e corpo, afirmando que o ser humano possui uma substância material e uma substância pensante, e que o corpo, desprovido do espírito, é apenas uma máquina. Esse dualismo mente-corpo tornou-se possível o estudo do corpo humano morto, o que era impensável nos séculos anteriores. O corpo era considerado sagrado pela Igreja, por ser a sede da alma. Consequentemente, despertou-se o avanço da anatomia e da fisiologia, o que contribuiria em muito para o processo da própria psicologia. A origem da psicologia científica. Para falarmos da psicologia como ciência, ou seja, como conhecimento sistematizado, objetivo, fruto de pesquisas e com referência clara no mundo empírico, temos de considerar duas características do mundo moderno. Primeiro, a crença na ciência como forma de conhecer o mundo e dar respostas e soluções para problemas da vida humana. Segundo, a experiência da subjetividade pessoal, isto é, a certeza de que em nós se registra um conjunto de experiências vividas que são absolutamente individuais, particulares e privadas, e a crença na existência chamada intimidade pessoal, ou na existência de um eu, que é responsável por saber e dar sentido, organizar nossas vivências. É o que veremos a seguir. A crença na ciência. Como se sabe, na sociedade feudal, com modo de produção voltado para a subsistência, a terra era a principal fonte de produção. A relação entre o senhor e o servo era típica de uma economia fechada, na qual uma hierarquia rígida estava estabelecida. Não havia mobilidade social. Uma sociedade estável, com uma visão de um universo estático. Um mundo natural, organizado e hierárquico, no qual a verdade era sempre decorrente de relações e dos dogmas religiosos. O lugar social do homem era definido a partir do nascimento. A razão estava submetida à fé
como garantia de centralização do poder. A autoridade era o critério da verdade. Esse mundo altamente controlado pelo clero e o universo finito refletiam e justificavam a hierarquia social inquestionável do feudo. Para uma melhor compreensão, retomemos algumas características das sociedades feudal e capitalista emergente, sendo esta responsável por mudanças que marcaria a história da humanidade. O capitalismo pôs esse mundo feudal em movimento, com o aumento da necessidade de abastecer mercados e produzir cada vez mais. Novas matérias-primas da natureza foram pesquisadas, novas necessidades criadas, estímulo ao trabalho diversificado, sapateiros, comerciantes, artesãos, que, por sua vez, tornavam-se consumidores das mercadorias produzidas, início do questionamento sobre as hierarquias para derrubar a nobreza e o clero de seus lugares há tantos séculos estabilizados. O universo também foi posto em movimento, o Sol tornou-se o centro do universo e essa mudança reorganizou muita coisa. O ser humano, por sua vez, deixou de ser o centro do universo, antropocentrismo, e passou a ser concebido como um ser livre, capaz de construir seu futuro. O servo, liberto de seu vínculo com a terra, pôde escolher seu trabalho e seu lugar social. Nessa nova condição, o capitalismo tornou todos os homens consumidores em potencial das mercadorias produzidas. O conhecimento tornou-se independente da fé. Os dogmas da Igreja foram questionados. O mundo se moveu. A racionalidade humana apareceu, então, como a grande possibilidade de construção do conhecimento. A burguesia disputou o poder e surgiu como nova classe social e econômica, defendendo a emancipação do ser humano. Era preciso superar a ideia de universo estável para poder transformá-lo. Era preciso questionar a natureza como algo intocável para viabilizar a sua exploração em busca de mais matérias-primas. Estavam dadas as condições materiais para o desenvolvimento da ciência moderna. As ideias dominantes fermentaram essa construção. O conhecimento como fruto da razão, a possibilidade de desvendar a natureza e suas leis pela observação rigorosa e objetiva. Foi preciso desenvolver um método rigoroso que possibilitasse a observação para a descoberta dessas leis. Havia a necessidade de os homens construírem novas formas de produzir conhecimento, que não fossem mais estabelecidos pelos dogmas religiosos e ou pela autoridade eclesial. Dessa forma, o conhecimento científico mostrou-se necessário e possível. O crescimento nessa nova ordem econômica, o capitalismo, trouxe consigo o processo de industrialização, para o qual a ciência deveria dar respostas e soluções práticas no campo da técnica. Houve, então, um impulso muito grande para o desenvolvimento da ciência, como um sustentáculo na nova ordem econômica e social e dos problemas colocados por ela. Nesse período surgiram teorias, pensadores como Egeu, 1770-1831, que demonstrou a importância da história para a compreensão do ser humano, e Darwin, que enterrou o antropocentrismo com sua tese evolucionista. A ciência avança e se torna um referencial para a visão do mundo. A partir dessa época, a noção de verdade passa, necessariamente, a contar com o aval da ciência. A própria filosofia adaptou-se aos novos termos, com o surgimento do positivismo de Augusto Comte,
que postulou a necessidade de maior rigor científico da construção dos conhecimentos nas ciências humanas e propôs o método da ciência natural, a física, como modelo de construção de conhecimento. Em meados do século XIX, os problemas e temas psicológicos, até então estudados exclusivamente pelos filósofos, passaram a ser investigados pela fisiologia e pela neurofisiologia em particular. Os avanços nessas áreas levaram à formulação de teorias sobre o sistema nervoso central, demonstrando que o pensamento, as percepções e os sentimentos humanos eram produtos desse sistema. É preciso lembrar que esse mundo capitalista trouxe consigo a máquina. A máquina! Que criação fantástica! E foi tão fantástica que passou a determinar a forma de ver o mundo. O mundo como uma máquina, o mundo como um relógio. Todo o universo passou a ser pensado como uma máquina, isto é, podemos conhecer o seu funcionamento, a sua regularidade, o que nos possibilita o conhecimento de suas leis. Essa forma de pensar atingiu também as ciências humanas. Para conhecer o psiquismo humano, era necessário também compreender os mecanismos e o funcionamento da máquina de pensar do ser humano, seu cérebro. Assim, a psicologia começou a trilhar os caminhos da fisiologia, da neuroanatomia e da neurofisiologia. Algumas descobertas foram extremamente relevantes para a psicologia. Por exemplo, por volta de 1846, a neurologia descobre que a doença mental é fruto da ação direta ou indireta de diversos fatores sobre as células cerebrais. A neuroanatomia descobriu que a atividade motora nem sempre está ligada à consciência, por não estar necessariamente na dependência dos centros cerebrais superiores. Por exemplo, quando alguém encosta a mão em uma chapa quente, primeiro afasta da chapa para depois perceber que se queimou. A esse fenômeno chama-se reflexo, o que chega à medula espinhal, antes de chegar aos centros cerebrais superiores e recebe uma ordem para a resposta, que é afastar a mão, chama-se estímulo. O caminho que os fisiologistas da época seguiram, quando passaram a se interessar pelo fenômeno psicológico enquanto estudo científico, era a psicofísica. Estudaram, por exemplo, a fisiologia do olho e a percepção das cores. As cores eram estudadas como fenômeno da física e a percepção como fenômeno da psicologia. Por volta de 1860, temos a formulação de uma importante lei no campo da psicofísica. É a lei de Fechner-Weber, que estabelece a relação entre estímulo e sensação, permitindo a sua mensuração. Segundo Fechner e Weber, a diferença que sentimos ao aumentar a intensidade de iluminação de uma lâmpada de 100 para 110 watts seria a mesma sentida quando aumentamos a intensidade de iluminação de 1000 para 1100 watts, isto é, a percepção aumenta em progressão aritmética, enquanto o estímulo varia em progressão geométrica. Essa lei teve muita importância na história da psicologia, porque instaurou a possibilidade de medida do fenômeno psicológico, o que até então era considerado impossível. Dessa forma, os fenômenos psicológicos vão adquirindo status de científicos, porque, para a concepção de ciência da época, o que não era mensurável não era passível de estudo científico. Outra contribuição muito importante nesses primórdios da psicologia científica é de Wilhelm Wundt, 1832-1906.
1926. Wundt cria na Universidade de Leipzig, na Alemanha, o primeiro laboratório para realizar experimentos na área da psicofisiologia. Por esse fato e por sua extensa produção teórica na área, ele é considerado o pai da psicologia moderna ou científica. Wundt desenvolve a concepção do paralelismo psicofísico, segundo a qual aos fenômenos mentais correspondem fenômenos orgânicos. Por exemplo, uma estimulação física, como uma picada de agulha na pele de um indivíduo, teria uma correspondência em sua mente. Para explorar a mente ou consciência do indivíduo, Wundt cria um método que denomina introspeccionismo. Nesse método, o experimentador pergunta ao sujeito, especialmente treinado para a autoobservação, os caminhos percorridos no seu interior por uma estimulação sensorial como a picada da agulha, por exemplo.